O arco é o pincel do violinista, né? O que o pincel é para um pintor, o arco é para o violinista. Com o arco a gente produz a nossa matéria-prima, que é o som, né? E aí eu queria ver com vocês rapidamente, bem rapidamente, o nome das partes do arco, né? O arco, primeira coisa que é bom a gente lembrar é que o arco, esse arco que a gente usa para tocar o violino que a gente toca, que é chamado de violino moderno, apesar dele ter aí muito mais de 150 anos nesse formato que ele chegou, o arco que a gente usa é um arco côncavo, ou seja, na verdade a angulação da vareta, que é o nome dessa primeira parte, é sempre nesse sentido, que faz uma concavidade. Antigamente os arcos eles tinham a característica de terem a curvatura convexa. Então é só você lembrar bem, se tiver o formato do U, é côncavo, né? Concavidade. Então a gente já falou a primeira parte, que é a vareta. O arco tem a vareta, que é feita de uma madeira que é muito querida para nós brasileiros, que é o pau-brasil, né? E essa madeira, ela ainda é a madeira mais utilizada para se fazer arco, mas sempre de fontes bem responsáveis ecologicamente, né? São só, se não me engano, são só madeiras de reflorestamento hoje em dia, né? Jamais se utiliza o pau-brasil nativo, né? Porque inclusive a gente sabe que é uma madeira que está em extinção. Então, aqui a gente tem a região da ponta do arco, né? E a ponta do arco ela tem a ponteira, que se vocês observarem, ela é numa cor bem clara, muitas vezes branca ou às vezes uma cor marfim. Inclusive o material antigamente era marfim, só que hoje em dia isso é proibido, né? O marfim é o dente do elefante, né? Então hoje em dia o material utilizado aqui na ponteira, o material sintético mesmo, plástico mesmo, né? Aí a gente tem a ponteira, a região da ponta do arco, é importante vocês guardarem isso. Região da ponta, que a gente fala muito sobre as regiões do arco. A vareta, a gente tem esse material que é a crina do arco. A crina nada mais é do que as cerdas, né, o cabelo dos cavalos. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a crina de cavalo? Porque a crina de cavalo, ela tem, se você colocasse um microscópio nela, ela tem micro cerdas, é como se fossem micro ganchinhos, que quando a gente usa uma resina, né, que em algum momento eu vou mostrar para vocês, essas cerdas elas ficam mais abrasivas, então elas possibilitam com que o arco produza uma sonoridade, porque essas cerdas se movimentando em sequência, elas puxam a corda, né? Então quando a gente toca uma corda solta, né, é exatamente o efeito que acontece são essas micro cerdinhas que estão se movendo muito rápido a partir do momento que a gente desloca o arco, e aí produz essa sonoridade maravilhosa que é a sonoridade do violino, né? Continuando as partes do arco, a gente tem também aqui a guarnição, que essa pode ser de níquel, pode ser de prata. A gente tem aqui a guarnição como um todo. Essa parte aqui pode ser de um material sintético ou de couro animal. E essa parte aqui é para proteger, né, onde a gente toma contato com a pega de arco, né? Aqui a gente chega à região do talão, que é o nome dessa pecinha. Inclusive, essa peça, o talão, ele tem o anel, que é onde a crina é afixada nele. E o talão ele é muito importante, porque ele, na verdade, ele tem um certo peso e ele cria um contrapeso no arco que é importante para a hora que a gente vai tocar. Só para vocês verem, eu vou tirar aqui o parafuso
Só para vocês verem. E olha que interessante, o talão ele na verdade ele é encaixado aqui nessa estrutura, vocês devem estar vendo aí. E a ideia é a seguinte, o parafuso ele puxa o talão na direção contrária da ponta. Então isso faz com que a crina o quê? Estique, né? A crina precisa esticar para que o arco tenha a tensão adequada, né? A crina tenha a tensão adequada para que a gente possa tanger as cordas sem encostar a vareta, porque senão isso iria modificar muito o som, tá certo? Então hoje vimos as partes do arco e aí eu vou pedir para vocês agora praticarem bastante eggs e sol ressol, porque daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar sobre como pegar no arco e já vai começar os primeiros exercícios de arco, tá certo? Muito obrigado, continuem estudando, praticando bastante e até a próxima!